Bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num momento, nossa, super crucial e às vezes bem angustiante, né, da jornada médica. Escolher a especialidade. Uhum. É uma decisão que, poxa, molda a carreira toda, cheia de expectativa, da gente mesmo e dos outros, né? E, como a gente vai ver, muitas vezes tem aquela névoa de idealização em volta. Exatamente. E para tentar clarear um pouco essa névoa, nossa análise hoje ela se baseia numa fonte muito rica, sabe? Uma conversa bem franca, bem reveladora, com médicos em fases diferentes da carreira. Ah, que legal. Tem desde residente que tá lá, né, no olho do furacão, começando a especialização, até médicos mais experientes que olham para trás e contam as lições que aprenderam nos caminhos deles, que às vezes foram meio tortuosos. São histórias reais, né, desafios concretos e uns conselhos que, olha, só a vivência traz mesmo. E a nossa missão aqui é tentar destilar o essencial dessa conversa toda. Vamos ver os fatores que realmente pesam nessa escolha, sabe? Aquelas armadilhas que muita gente só vê quando já é tarde, né? E também as estratégias que podem ajudar a tornar essa escolha talvez não mais fácil, mas com certeza mais consciente, mais alinhada com quem a pessoa é e o que ela busca para o futuro. Queremos dar um mapa um pouquinho mais claro para esse território tão complexo. E é complexo mesmo. Porque a gente está falando de uma decisão que, para muitos, só perde em impacto para aquela escolha lá do início de fazer medicina, né? É verdade. E o curioso, que a fonte aponta, é que mesmo depois de 6 longos anos de faculdade, com toda a exposição a áreas diferentes, a escolha final ainda pode ser, assim, surpreendentemente passional, quase visceral. Essa paixão, ela é importante, claro, mas também pode ser um terreno meio perigoso para influências que a gente nem sempre percebe direito, né? A fonte sugere que é fácil ser meio que levado por uma correnteza. Fico pensando, será que a maioria das pessoas nota o quanto essa correnteza, sabe, de professores que inspiram séries de TV, o que a família espera, realmente direciona a escolha? Ou é algo mais sutil, pelo que foi dito? Olha, a conversa que a gente analisou indica que geralmente é sutil, mas é poderoso, viu? Mencionaram aquele professor brilhante, né, carismático, que faz uma disciplina parecer assim, o auge da medicina, e de repente inspira um monte de gente a seguir aquela especialidade. Ah, sim. Clássico. Ou então a imagem que a mídia constrói. Falaram de Grey's Anatomy quase como piada, mas é real, né? Como a ficção pode pintar um quadro totalmente real do dia a dia de certas áreas. E, claro, a pressão da família, que às vezes é discreta, às vezes é direta, tipo o exemplo da mãe que sonhava com um filho cirurgião plástico. É quase um rito de passagem se encantar por um professor ou uma área específica na faculdade, né? A fonte trouxe o caso de um dos médicos que se apaixonou pelo raciocínio clínico, entrou em ligas de clínica médica, e o caminho natural pareceu ser prestar para essa área, sem talvez pensar tão fundo em outras coisas naquele momento, sabe? O ponto-chave aqui que a fonte ressalta bastante é o risco dessas influências de fora acabarem passando por cima de um processo mais interno, de autoconhecimento. A decisão que deveria ser sobre o encaixe pessoal, o que eu gosto de fazer todo dia, que ambiente me dá energia, que rotina funciona para mim, pode acabar sendo moldada por coisas que não têm nada a ver com a sustentabilidade dessa escolha lá na frente, né? O perigo é escolher pelo brilho de fora e não pela compatibilidade por dentro. Total. E as histórias pessoais que compartilharam na fonte são ótimas para ilustrar justamente essa variedade de caminhos e a importância dessa compatibilidade. Temos, por exemplo, a Malala, residente de ginecologia e obstetrícia. A decisão dela veio super cedo, aos 12 anos, inspirada por um programa de TV sobre partos, um bebê por minuto. Nossa, que cedo! Uma paixão que nasceu ali e ficou. Mas o interessante é que ela menciona, na fonte, que, mesmo com essa paixão antiga, ela foi atrás de entender os desafios reais da área.
sabe? Não entrou com aquela visão totalmente romantizada. Sim, ela parecia ter clareza, como ela mesmo disse, que agora não seria um mar de rosas. Sabia das dificuldades dos plantões, da carga emocional. Isso já mostra uma maturidade na escolha, né? Mesmo sendo uma paixão antiga. É a paixão informada, digamos assim. Exato. Bem diferente da trajetória do John, que foi para a clínica médica muito pela atração intelectual. A fonte detalha como ele era fascinado pelo desafio do diagnóstico, pelo raciocínio complexo que a área exige. Que é super interessante mesmo. Só que, anos depois, ele reflete que essa pureza intelectual talvez tenha feito ele deixar de lado aspectos bem práticos, sabe? Como o estilo de vida que vem junto com a carreira de clínico geral ou de subespecialidades clínicas, e a questão da remuneração, que pode ser diferente de outras áreas. É a tal da escolha romantizada que a fonte critica, né? E essa romantização é um ponto crucial mesmo. A fonte descreve isso quase como uma fórmula para a infelicidade, sabe? Você cria expectativas altíssimas, muitas vezes baseadas em momentos específicos ou na parte nobre da especialidade. E aí vem o choque com a realidade da residência, a rotina puxada, as tarefas repetitivas, a burocracia, o estresse. A distância entre o sonho e o dia a dia pode ser brutal, sabe? E desmotivadora se a escolha não foi bem pensada em outros pilares além daquela paixão inicial. E talvez a história mais emblemática dessa complexidade toda e da possibilidade de reavaliar seja a da Joana. Foi fascinante ouvir o caminho dela na fonte. Ela começou querendo neurologia, mas aí, durante o internato, alguma coisa na pediatria fisgou ela. A fonte menciona o ambiente, a dinâmica com as famílias, talvez uma sensação de impacto mais direto. Interessante. E ela mudou completamente os planos. Fez residência em pediatria. Uma mudança grande, né? Baseada numa vivência prática do internato. Sim. Mas a história não para aí. Depois de formado e já trabalhando como pediatra, ela começou a sentir que talvez aquele ambiente, aquela rotina, não se alinhavam tanto com o perfil dela a longo prazo, sabe? A fonte indica que ela percebeu que gostava mais do ambiente de enfermaria, de CTI, da investigação diagnóstica mais a fundo. E aí começou a pensar se a neurologia que ela tinha deixado para trás lá atrás talvez não fizesse mais sentido agora, mas focando em adultos. É uma jornada de autoconhecimento e reajuste constante. Isso é comum pelo que foi discutido. Olha, a fonte sugere que, embora nem todo mundo mude de especialidade depois de formado, a necessidade de reavaliar e ajustar a prática ao longo do tempo, isso sim é muito comum. A Joana talvez seja um caso mais explícito de mudança diária, mas a reflexão sobre será que eu estou no caminho certo, o que eu preciso ajustar na minha prática para ter mais satisfação, é algo que acompanha muitos médicos, viu? Entendi. E a história dela ilustra perfeitamente a importância de olhar além daquele encantamento inicial e investigar fundo, não só o que atrai, mas também o que desgasta, o que drena energia no dia a dia daquela prática. É aí que o autoconhecimento vira não só importante, mas vital. Faz todo sentido. Então, tá. Se a paixão e o autoconhecimento são a base, quais são os tijolos práticos que precisam entrar nessa construção? A fonte foi bem direta ao listar fatores que precisam ser analisados com os pés no chão mesmo. O primeiro, e talvez o mais subjetivo, é qualidade de vida e estilo de vida. O que isso realmente significa para cada um, né? Exato, porque qualidade de vida é uma coisa muito pessoal. A fonte até estimula a pensar o que você valoriza. É uma rotina mais previsível, com horários mais certinhos, como um consultório pode oferecer, embora, né, com aquela contrapartida de estar sempre potencialmente disponível para os pacientes. Ou você lida bem com a imprevisibilidade, com a adrenalina de um plantão na emergência ou na UTI, onde cada dia é uma caixinha de surpresas, mas, em teoria, seu turno acaba e você vai para casa. Não tem resposta certa, né? Tem a resposta que funciona para a pessoa. E dentro disso, tem um ambiente físico e social do trabalho. A fonte levantou umas questões importantes. Você prefere a dinâmica mais colaborativa ou às vezes mais competitiva de uma enfermaria de hospital? A tensão e a tecnologia de uma UTI, de um CTI? A concentração de um centro cirúrgico? A tranquilidade ou talvez a monotonia para alguns de um laboratório? O fluxo rápido de um ambulatório?
São mundos diferentes, né? Totalmente. E a questão da disponibilidade constante versus turnos definidos. A fonte mencionou especificamente o peso do sobreaviso em áreas como GO e pediatria, onde o telefone pode tocar a qualquer hora do dia ou da noite. Isso tem que ser pesado na balança pessoal, né? Sem dúvida. O sobreaviso, essa disponibilidade constante, foi um ponto que destacaram na fonte como algo que pode ter um impacto bem significativo no estilo de vida pessoal, familiar e que nem sempre quem está escolhendo a especialidade entende completamente como funciona na prática. Tem que investigar isso direitinho. Outro ponto que a fonte meio que desmistifica é a relação entre a residência e a carreira a longo prazo. Sabe aquela ideia de que, se a residência for muito puxada, a carreira depois vai ser mais tranquila, ou o contrário? A conversa indicou que isso é uma simplificação meio perigosa. Exatamente. Deram o exemplo de áreas com residências consideradas talvez menos intensas em carga horária ou plantão, tipo medicina do trabalho, mas que podem ter um mercado de trabalho mais específico ou limitado depois. Por outro lado, trouxeram o caso do residente de oftalmo. Ah, sim, lembro disso. Ele entrou na residência meio influenciado pelo pai, achando que ia ser mais tranquilo, e tomou um susto com a realidade. Chegava às 5 da manhã e saía às 10 da noite. A intensidade da residência não reflete necessariamente nem a intensidade nem a qualidade de vida da prática futura naquela especialidade. São fases diferentes, com demandas diferentes. E, claro, não dá para fugir da questão financeira, remuneração e mercado de trabalho. A fonte abordou isso de forma bem pragmática. Mencionaram que especialidades cirúrgicas, por envolverem procedimentos que são bem remunerados pelos planos, pelo SUS, tendem a ter um potencial de ganho maior. Mas isso vem com um mas. Sim, o mas é a saturação do mercado e a distribuição geográfica. O exemplo do neurocirurgião recém-formado tentando se estabelecer em uma cidade pequena de 15 mil habitantes foi usado na fonte para ilustrar isso. Qual a real demanda para tantos especialistas em locais menores? O aumento exponencial do número de faculdades de medicina no Brasil, que também foi mencionado, agrava essa questão. Não basta ser bom, né? Tem que encontrar espaço para atuar e ser remunerado de forma adequada. É uma análise que precisa ir além do potencial de ganho teórico. E a fonte também tocou em aspectos do ambiente e da afinidade com procedimentos. Falaram sobre a atmosfera em alguns serviços, mencionando até disputas de ego. É importante tentar sentir o clima do lugar onde você pensa em fazer a residência, né? Com certeza. E a questão pessoal. Você é alguém que gosta de botar a mão na massa, de fazer procedimentos, suturar, operar, ou sua satisfação vem mais do desafio diagnóstico, da conversa com o paciente, do acompanhamento a longo prazo? É fundamental essa distinção. E o interessante é que, como a fonte bem colocou, raramente uma especialidade é só uma coisa ou outra, né? Mesmo áreas clínicas têm procedimentos e áreas cirúrgicas exigem muito raciocínio. Mas o foco principal da prática diária varia muito. E não se trata de prós e contras absolutos, mas de um balanço. O plantão pode dar liberdade no fim do turno, mas tira fim de semana. O consultório dá controle da agenda, mas pode significar ser chamado a qualquer hora. A fonte enfatizou muito que cada escolha envolve ganhos e perdas. E o segredo é entender quais ganhos são mais importantes e quais perdas são mais toleráveis para você. Diante dessa complexidade toda, de tantos fatores, tantas nuances, fica a pergunta: como é que a gente toma a melhor decisão possível? A fonte não deu uma fórmula mágica, né? Mas apontou umas estratégias bem concretas. Sim, e a primeira, reforçada várias vezes na conversa, é o autoconhecimento profundo. E aqui não é papo de autoajuda, não. É ser brutalmente honesto consigo mesmo. A fonte pergunta: essa escolha é genuinamente minha? Ou eu estou tentando agradar minha família, impressionar os colegas, seguir um caminho que parece ter prestígio, mas que lá no fundo não me completa? A recomendação é: banque a sua escolha, seja ela qual for, mas que seja sua. Isso exige coragem e honestidade. E como é que a gente desenvolve essa honestidade? A fonte sugeriu algo além de só refletir? Sugeriu a busca ativa por feedback e a comparação. Se perguntar,
Em que momentos na faculdade ou no internato eu me senti com mais energia? Que tipo de atividade me fazia perder a noção do tempo? Que tipo de ambiente me deixava mais à vontade? E confrontar isso com as pressões externas que a gente percebe. É um exercício contínuo, sabe? Entendi. E junto com o autoconhecimento vem a pesquisa extensiva. A fonte foi enfática nisso. Não converse com uma ou duas pessoas. Converse com muitas. Muitas e diversas. Residentes R1, R2, R3, R final, médicos recém-formados, médicos experientes, gente de instituições diferentes, pessoas que amam a área e, talvez o mais importante, pessoas que estão insatisfeitas ou que mudaram de área. O objetivo, como a fonte frisou bem, não é pedir conselho, o que você acha que eu deveria fazer, mas coletar informação. Como é a sua rotina? Quais os maiores desafios? Quais as maiores recompensas? O que você não sabia antes de entrar? Buscar informação, não opinião pronta. Exato. Ir a congressos, mesmo como estudante, para sentir o clima da especialidade. Fazer estágios optativos. E usar a internet, rede social para achar esses contatos e puxar conversa. A informação está lá, mas tem que correr atrás ativamente. A vivência prática também foi muito valorizada na fonte, né? Ir além da conversa e tentar sentir na pele um pouco. Exatamente. Acompanhar um profissional da área por um tempo, mesmo que curto, ver o dia a dia real, não só os casos interessantes. A fonte deu o exemplo da patologia clínica, uma área super importante, mas que muito estudante tem pouco ou nenhum contato direto na graduação. Se alguém pensa nessa área, é fundamental buscar ativamente um estágio ou acompanhamento para entender se aquele ambiente de laboratório, análise microscópica, interação com outras equipes realmente combina com o perfil. É sair da teoria e ir para a prática observada. E pensar no futuro, o tal do planejamento de longo prazo. Sim, a ideia do plano de 5 a 10 anos. Não precisa ser um plano engessado, mas uma visão. Onde eu me imagino morando e trabalhando daqui a 5 ou 10 anos? Que tipo de rotina eu quero ter? Que equilíbrio entre vida pessoal e profissional eu busco? Como a especialidade X ou Y se encaixa ou não nessa visão? A fonte argumenta que ter essa perspectiva ajuda a tomar decisões menos imediatistas e, crucialmente, a encontrar força e motivação para atravessar os anos difíceis da residência. Saber por que você está passando por aquilo, qual o objetivo maior, faz toda a diferença. A pergunta "o que você quer fazer depois da residência" foi considerada a chave. E por último, mas não menos importante, a escolha criteriosa da instituição de residência. A fonte alertou para não se guiar só pela fama ou pelo nome, né? Com certeza não. É preciso investigar a fundo. Qual o foco daquele programa específico? É mais voltado para cirurgia, ambulatório, pesquisa? Qual a qualidade da formação teórica? Qual o volume de procedimentos que os residentes realmente fazem? Aqui citaram como exemplo as diferenças que podem existir no treinamento cirúrgico entre grandes hospitais escola em São Paulo, tipo o IAMSP e a Escola Paulista, cada um com suas características e volumes. Qual a cultura do serviço? É um ambiente colaborativo ou mais competitivo? Tem preceptores presentes, engajados? E até a localização e o custo de vida entram nessa conta, né? Mencionaram a diferença brutal que pode ser fazer residência em São Paulo, com um aluguel caro e bolsa apertada, versus uma cidade do interior como Botucatu, onde o custo de vida é menor e pode ter auxílio moradia. Isso impacta direto o bem-estar e a capacidade de focar nos estudos. Exatamente. São fatores práticos que afetam muito a experiência da residência. E essa pesquisa aprofundada sobre as instituições é crucial, porque não basta só escolher, você tem que passar na prova daquele lugar específico, né? A preparação para as provas de residência também precisa ser muito direcionada. Sem dúvida. Cada instituição tem um estilo de prova, temas preferidos, um jeitão diferente. Estudar de forma genérica pode não ser suficiente para aquela vaga que você quer, naquele serviço específico que você pesquisou e descobriu que é o ideal para você. Exatamente. E para quem está buscando essa preparação completa e direcionada, com foco nas particularidades de cada instituição, é aí que ferramentas como a Medicob podem fazer a diferença, sabe? Se você é estudante e quer se preparar de verdade, vale a pena conferir.
Entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem prova anterior de todas as instituições, questão comentada por especialista, resumo prático para otimizar o estudo, aula completa cobrindo tudo e flashcard pronto para revisar onde quiser na palma da mão. Fica a dica aí para quem quer chegar afiado nas provas. Voltando à escolha em si. Um fantasma que assombra muita gente nesse processo e que a fonte abordou diretamente é o medo de errar. Aquela angústia que paralisa, especialmente quando a pessoa está dividida entre áreas muito diferentes, como os exemplos que citaram de oftalmo e radiologia. Sim, o medo de investir anos de residência e descobrir que não era aquilo. Como a fonte sugere lidar com isso? Um ano perdido numa residência que não encaixou é infinitamente menos custoso do que 40 ou 50 anos de infelicidade profissional. Nossa, forte isso. É preciso adotar uma perspectiva de longo prazo. Pensar no João daqui a 10 anos, como disseram. O que vai ser melhor para ele. Essa mudança de perspectiva temporal ajuda a diminuir o peso da decisão imediata e o medo de um possível desvio de rota. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente encara o tempo e a carreira, né? Muitas vezes a pressão social e interna é para não perder tempo, para seguir uma linha reta, mas a carreira é longa e a satisfação talvez esteja mais na capacidade de se adaptar e se redescobrir do que em acertar de primeira. A história da Joana, que revisitou a neuro depois da pediatria. Exatamente. É um ótimo exemplo de como uma mudança pode ser um passo adiante e não um retrocesso. Exatamente. A busca pela satisfação a longo prazo deveria ter um peso muito maior do que o receio de um erro momentâneo. E a maturidade na escolha talvez envolva aceitar essa possibilidade de ajuste. Mas, e esse é um grande mais, a fonte argumenta que um processo de decisão bem feito, com autoconhecimento honesto, pesquisa diligente, vivência prática e planejamento, minimiza drasticamente o risco de arrependimento profundo. Mesmo que uma correção de curso seja necessária, ela vai ser feita de forma mais consciente e menos dolorosa. É a diferença, como colocaram de forma marcante na fonte, entre errar como um gênio ou como um tolo. O gênio aqui não é quem acerta de primeira, mas quem faz um processo racional, informado, ponderado. Se mesmo assim a escolha não for perfeita, o erro foi fruto de uma análise cuidadosa, não de um impulso ou da falta de pesquisa. O peso é completamente diferente, né? Precisamente. O processo cuidadoso valida a decisão, mesmo que o resultado futuro exija ajustes. Então, resumindo nossa análise dessa conversa tão rica, fica claro que escolher a especialidade médica é muito mais do que seguir uma paixão ou um talento. É um processo ativo de construção que exige mergulhar fundo em si mesmo, investigar a realidade nua e crua das opções, pesar fatores práticos como rotina, mercado, dinheiro e projetar um futuro que faça sentido para você. É encontrar um equilíbrio delicado e muito pessoal entre o que te encanta, o que você tolera, o que o mundo oferece e o que você busca para sua vida como um todo. É superar as idealizações, as pressões não examinadas e fazer uma escolha que faça sentido para você, hoje e daqui a 10, 20, 30 anos. Uma tarefa e tanto sem dúvida nenhuma. Vez para quem está exatamente nesse momento de angústia, reflexão, um pensamento final provocado por toda essa discussão que a gente teve. Considerando todas essas variáveis que a gente explorou, a atração pela área, o estilo de vida que encaixa, as realidades do mercado, os planos para o futuro, a própria personalidade, qual desses pilares, na sua balança pessoal, talvez esteja precisando de um pouquinho mais de atenção, de um peso maior neste exato momento? Onde o foco precisa estar agora para que a decisão tomada hoje contribua para um caminho profissional mais gratificante e autêntico lá na frente? Uma excelente reflexão para a gente fechar esta nossa análise. Esperamos que a exploração das experiências e dos conselhos compartilhados na nossa fonte de hoje possa lançar alguma luz sobre esse caminho desafiador, mas fundamental, da escolha profissional na medicina.